Evangelho de Lucas, capítulo 2, versos 8 a 14. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais. Eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. No próximo dia 25 de dezembro, aqui no Ocidente, a comunidade cristã estará celebrando o Natal. O Natal é uma festa cristã que se refere à comemoração do nascimento de Jesus Cristo, o Messias prometido e profetizado na Bíblia Sagrada, cerca de 750 anos antes do nascimento anunciado pelos anjos aos pastores do campo, conforme o texto que lemos. A palavra Natal, de origem latina, significa dia do nascimento, sendo, portanto, a comemoração do aniversário de Jesus Cristo. O profeta Miqueias profetizou que o nascimento de Jesus Cristo se daria na cidade de Davi, ou seja, em Belém, que significa casa do pão ou lugar do alimento. Profeticamente, mais tarde, Jesus testemunharia perante todos, perante a humanidade, durante o seu ministério: Eu sou o pão da vida, o pão vivo que desceu dos céus para dar vida ao mundo. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Belém, portanto, naquele dia memorável, proveu o mundo do pão da vida, o pão de Deus, o pão que sustenta e subsiste para a vida eterna. O profeta Isaías, por sua vez, contemporâneo de Miqueias, além de profetizar que Jesus nasceria de uma virgem, dizendo que uma virgem conceberia e daria à luz a um filho, cujo nome profético seria Emanuel, que quer dizer Deus conosco, ou seja, um Deus humanizado, o Verbo que se fez carne, Isaías fala também de uma situação em que um povo que estava andando em trevas viu uma grande luz. E aqueles que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes uma luz intensa. Jesus se apresenta também, durante o seu ministério, como a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. O apóstolo João testemunhou a respeito de Jesus Cristo, o Verbo de Deus, dizendo que a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Da mesma forma, Belém, naquele dia glorioso, iluminou o mundo com a luz de Deus, que espanta as trevas da ignorância espiritual e da morte. Mas quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é o Messias prometido, Filho de Deus, Senhor e possuidor de toda a terra. Apesar de rico, ele se fez pobre para nos enriquecer, segundo o apóstolo Paulo. A Bíblia diz que ele, em quem habitava corporalmente toda a plenitude da divindade, sendo verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. O Deus que se humanizou, o Verbo que se fez carne, o Emanuel, o Deus conosco,
que se despojou de todos os privilégios da divindade e assumiu a forma humana em sua expressão mais humilde, mais simples, mais singela. O Senhor de toda a terra sequer teve um lugar digno para nascer, porque não havia lugar para José e Maria se hospedarem. Sendo conduzidos pelo estado em que Maria estava, já sentindo as dores do parto iminente, para um estábulo do lugar onde se abrigavam animais, ovelhas, bois, e ali se alimentavam. E ali, em meio à palha e o feno, Maria deu à luz ao Rei, ao Senhor de toda a terra. O bercinho de Jesus foi uma manjedoura. Ele foi acomodado em meio ao feno e à palha. Sua primeira roupinha foram panos improvisados que o envolveram para protegê-lo do frio. Suas primeiras visitas foram de homens simples e humildes, os pastores que guardavam seus rebanhos nas cercanias da cidade, que tiveram o privilégio de receber diretamente de Deus a bendita e gloriosa anunciação. O Deus que ama a todos os homens e os quer bem, estava naquele exato momento cumprindo a sua promessa feita por boca dos profetas e se humanizado, pisando neste mundo. O evangelista Billy Graham, em uma das suas pregações, ele disse que o maior feito da história da humanidade não foi o homem pisar na lua, mas foi Deus pisar nessa terra, na pessoa de Jesus Cristo. O Deus que estava conosco, conviveu conosco, compartilhando conosco o nosso dia a dia, caminhando ao nosso lado, se alegrando com os que se alegram, como nas bodas de Caná da Galileia, e chorando com os que choram, como se quebrantando diante do túmulo de Lázaro. Enfim, identificando-se conosco em todos os aspectos da nossa vida. Os primeiros presentes que Jesus ganhou foram ouro, incenso e mirra. O ouro representando a sua condição de rei, a realeza. O incenso, a oração e a intermediação das nossas causas diante do Pai, como o sumo sacerdote. A mirra, falando do sofrimento, da morte de cruz, do castigo que nos traria paz, o consolo das aflições, a cura das enfermidades. A mirra servia como perfume para embalsamar os mortos antes do sepultamento. Quando friccionada, produzia um ótimo perfume, um excelente perfume. Nesse sentido, o sofrimento de Cristo trouxe para nós o bom perfume de Deus, o bom perfume de Cristo. Às vezes me perguntam se eu comemoro o Natal. Eu digo que sim. Eu gosto desse clima envolvente, inspirador do Natal, que alguns chegam a chamar de mágico, no sentido de extraordinário, fascinante, encantador. Isso porque a proximidade e a comemoração do Natal, com inspiração na luz que emana do Cristo, produz algo sobrenatural, diferente no comportamento da maioria das pessoas, que muda completamente, pelo menos no período de alguns dias que antecedem o seu acontecimento, prolongando-se por mais um curto espaço de tempo no decorrer do ano. É o denominado espírito de Natal. Imersos nele, as pessoas ficam mais sensíveis, emocionadas, começam a sentir saudades e a falta de pessoas queridas que por algum motivo encontram-se distantes. Parentes e amigos têm a oportunidade de se reunir em seus lares ao redor da mesa da comunhão e da concórdia, numa ceia inspirada como aquela que o Cristo realizou e participou juntamente com os seus discípulos naquele cenáculo mobiliado antes do seu padecimento. Quantos ensinamentos importantes ele ministrou naquele dia, mas enfatizando sempre a necessidade de, no contexto da existência humana, nós cultivarmos uma convivência harmoniosa e abençoada entre todos os filhos de Deus, seus irmãos. A Bíblia diz que é bom e suave viverem unidos os irmãos. Natal, assim, é tempo de união. Nos dias atuais, nesse mesmo espírito,
as famílias se reúnem numa ceia de Natal para comemorar o aniversário de Jesus. Imbuídas e inspiradas pelo Espírito Natal, abraçam-se em fraterna comunhão. As questões mal resolvidas, que no passado geraram mal-estar entre parentes e amigos, afetando-lhes o caráter amistoso e fraterno de convivência, começam a ser enxergados pela ótica dos sentimentos mais nobres, sendo revistos sob a perspectiva do amor, da infinita graça de Deus, da misericórdia, da compaixão. E rompendo com os grilhões da mágoa, do ressentimento, da ira, do ódio, produzem o perdão sincero e restrito que emerge lá do mais íntimo do nosso coração. Imbuídas do Espírito do Natal, as pessoas se sensibilizam com o sofrimento alheio do seu próximo, deixando de olhar para dentro de si mesmas, abrindo mão de suas prioridades para se importarem com o outro, nas suas necessidades e carências. Daí surgem aquelas campanhas do Natal Solidário, do Natal Sem Fome e outros mais, cujo alvo é sempre aquela pessoa mais carente e sua família, que na maior parte do tempo, durante o ano inteiro, viveu ignorada, esquecida, à margem de uma sociedade egoísta, centralizada em si mesma. Natal, pois, é tempo de assistir aos necessitados na pessoa do próprio Cristo. Aos pequeninos irmãos a que se referiu Jesus em seu sermão profético, quando disse: eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes me ver. Quando o fizestes a um desses pequeninos, a mim o fizeste. Enfim, a simples proximidade do Natal, em que se comemora o aniversário de Jesus Cristo, as pessoas se tornam mais sensíveis ao sofrimento humano, mais amorosas, solidárias, misericordiosas, compassivas, dadivosas, perdoadoras. Envolvidas pelo Espírito do Natal, ainda que por um breve momento, elas encarnam o próprio Cristo no seu olhar amoroso e compassivo para com toda a humanidade. Mas o Espírito do Natal vai muito mais além. Ele não se encontra nas vitrines enfeitadas, no convite ao consumo, mas no enfeite de uma aura iluminada com a luz de Deus, que a bondade realça no rosto das pessoas verdadeiramente generosas. Ele é encontrado entre os pais que descobrem tempo para conviver com seus filhos, nos amigos que se reencontram com o tempo para se dedicar a uma boa prosa, na polidez e na gentileza de quem oferece o banco em que está assentado para acomodar o mais idoso, na dedicação e na paciência para com os enfermos, para com os doentes, na mão que se oferece, apoia e conduz o deficiente visual quando na travessia de uma rua, no ombro amigo que se oferece com todo o tempo do mundo para quem anda meio triste, sofrendo, perdido em meio às lutas e tribulações. O Espírito de Natal, pois, não se restringe aos presentes que compramos, até mesmo com sacrifício, para alegrar uma pessoa querida. Mas dentro de nós ele flui e se revela na preocupação com aqueles que solitários esperam e se contentam apenas com uma visita inesperada, um telefonema, um cartão, uma carta, um e-mail, até mesmo uma mensagem pelo celular, para que saibam que são importantes para nós e que não foram esquecidos. Por fim, que o Espírito de Natal entre e se instale definitivamente em nossas vidas, através do abraço fraterno, da oração sentida, do prazer desfrutado sem o artifício de drogas e bebidas, do sorriso franco, do desejo sincero de ser feliz e de tão feliz não resistir ao desejo incontido de fazer outras pessoas igualmente felizes. Deixemos o Natal invadir a nossa alma, entre os perfumes da cozinha que vai se encher de comidas deliciosas,
no cheiro da roupa nova que todos com alegria certamente vão exibir. Nesse dia que toda a família se una num caloroso e afetuoso abraço, de olhos fechados, em fraternal comunhão, que permaneçam em silêncio por alguns minutos. A comunhão dos bons sentimentos e pensamentos que daí derivar transformar-se-á, certamente, numa oração que emergirá do mais íntimo dos corações. Oração que vai subir aos céus, ao trono da graça, e em resposta retornará com um presente de Deus eterno e duradouro, o bom e suave perfume de Jesus Cristo, o perfume da paz, do amor, da fraternidade, da harmonia e da salvação. E com ele virá a eterna esperança de que um dia esse espírito do Natal se eternize entre nós, de tal forma que todos os dias do ano, indistintamente, sejam vividos e celebrados como os dias de Natal. Um Feliz Natal para todos, em nome de Jesus.